Lula acaba de confirmar, de confessar no Jornal Nacional que premeditou esse conflito diplomático com os Estados Unidos, que ele provocou, que era exatamente isso que ele queria. Como vocês já sabem, o Lula não para de fazer merda. Está colocando o Brasil numa situação simplesmente sem saída. Infelizmente, todos os brasileiros serão prejudicados por causa do Lula, por causa do BRICS, pelas declarações infames que o Lula continua fazendo. É claro que ele nunca será capaz de dizer que é culpado. Vai culpar o Bolsonaro, vai culpar o Trump, vai culpar a alma penada. Ele tem que culpar o saco de batata, vai culpar o algodão doce, mas ele tem que culpar alguém. Nunca é ele o responsável pelo caos, pelo precipício que ele está empurrando o Brasil ladeira abaixo. Mas tem uma coisa muito interessante, ele fala, e vocês já vão ver todo esse teatro dele, ok? Fica aqui comigo, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, comentar e deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Mas o advogado Jeffrey Schickini, como vocês já conhecem, eloquente, extremamente eloquente, com muita força, né, no verbo, sabe? Ele realmente desmascara toda a situação. Mas uma coisa muito interessante que o Lula falou é que ele provocou tudo isso. Ele disse que foi tudo premeditado, foi provocado. O Schickini vai explicar bem junto com as falas do Lula, vocês vão ver já já. Fica aí comigo. Mas ele disse que provocou essa situação, né, para justamente se desligar do norte, que é os Estados Unidos, a América do Norte, né, mas se desligar do norte para ficar sob o domínio da China, da Rússia, né? Mas tem uma coisa muito interessante, sabe? Às vezes eu fico pensando, eu acho que seria interessante, sabe, de repente a China chegasse com o seu exército e dominasse o Brasil e passasse a dizer, bom, agora isso aqui é é um subdistrito da China. Ding, 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 sabe? Xing, ling, ling, né? Sabe o que ia acontecer? Os corruptos lá são fuzilados. Não saem da cadeia, são fuzilados. Você está entendendo? Então, ele não só... olha, eu sempre achei que o Lula fosse um gênio de marketing, né, de vendedor, sabe aquele vendedor gênio, né, que ele te vende ele vende a mãe, ele vende o teu pai, ele vende a mãe dele, entendeu? Ele vende o que você não imaginar que você pode comprar, ele vai te vender, né? Ele vai dizer que a cobra fala, você vai acreditar, ele vai te vender uma cobra falante, entendeu? Esse é o cara, né? O cara que o Obama uma vez falou, depois comparou ele com o maior gangster, né, que já existiu nos Estados Unidos, entendeu? Naquele livro que o Obama escreveu, Terra Prometida, né? The Promised Land, né? Tem um trecho inteiro lá sobre o Lula, sabe? Que ele no começo elogiava como this is the guy, esse é o cara, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos ouvir bem tudo isso, porque não é, sabe, o Lula mente, né? Ele fala que não existe, em que fórum, né, que foi determinado que o dólar seria a moeda corrente mundial para o comércio entre as nações, né? O Lula mente ou finge não entender. Ninguém determinou que o dólar fosse a moeda global por decreto. Verdade, isso é verdade. Mas foi aceito por conselho prático histórico, desde Bretton Woods, como moeda de confiança, reserva e intercâmbio, e como se o mundo inteiro tivesse concordado por motivos racionais que usar o dólar facilita tudo, segurança, estabilidade e liquidez. Agora, se o BRICS quiser criar uma nova moeda, ótimo, mas aí ele mesmo vai precisar do tal consenso internacional para funcionar. E adivinha o quê? Se não tiver esse tal consenso, ele fica isolado, ou seja, o próprio argumento do Lula se volta contra ele. Não existe lei em ponto dólar, mas também não existe adesão espontânea a uma moeda inventada por meia dúzia de ditaduras com inflação crônica. Hipocrisia pura. Quando é o dólar, ele exige lei, mas quando é uma moeda do BRICS, ele acha que basta
à vontade. À vontade. Existe sim, foi determinado em algum momento na história essa questão. Bom, vamos ao Chiquini e ao Lula falando. Eu espero que você tenha estômago e coração. Pelo menos o que tem de bom é que quando você estiver a ponto de ter um infarto, o Chiquini fala, sabe? Aí alivia você um pouco. Mas então, vamos lá, com o Chiquini e o Lula. Lula acaba de confessar no Jornal Nacional que premeditou esse conflito diplomático com os Estados Unidos, que ele provocou, que era exatamente isso que ele queria. Esse conflito foi proposital. O BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo. Ele quer se distanciar dos Estados Unidos. Tudo isso que aconteceu foi muito bem pensado para que houvesse um conflito com os Estados Unidos, para que então ele tivesse motivo para vender o Brasil para a China. Olha aqui, palavras da boca dele. Foi ele que chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista. Foi o presidente do partido dele que chamou hoje o presidente dos Estados Unidos de o maior fascista do século XXI. Foi ele que deu dezenas de pronunciamentos atacando os Estados Unidos. E é ele que agora vai surfar em cima disso, com o discurso de não podemos mais ter relacionamento diplomático com os Estados Unidos porque a direita rompeu esse nosso relacionamento de 201 anos. Canalha, olha isso daqui. Sendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando. Melhorando como? Com o BRICS? Melhorando com uma moeda própria distante do dólar? Quer ver o que ele vai falar? E nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria, ou quem sabe com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Dando discursinho hoje, fazendo showzinho de que a direita colocou o Brasil num problema diplomático com os Estados Unidos. Pera lá, vai lavar essa cara. Esse governo passou desde a eleição atacando os Estados Unidos. Esse cara aí, ó, chamou Trump de nazista. Pense o que isso significa pro Trump, que tem como uma das principais pautas do seu governo proteger Israel e os judeus. E agora vem dizer que o Brasil vai melhorar? Melhorar com você? Melhorar com você? Vocês acham mesmo que esse discurso deles de soberania, bandeira do Brasil, é pelo Brasil? Claro que não. Eles acharam um motivo para se distanciar dos Estados Unidos e vender o Brasil para a China. Óbvio, é exatamente isso que eles queriam e o que agora eles vão fazer. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos. Olha o discursinho contra o imperialismo americano. Olha isso, e dando showzinho na imprensa hoje. Sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Cada país tem sua soberania. Pois é. E foi o Brasil que invadiu a soberania americana. Foi o Brasil que foi dar pitaco na legislação americana. Foi o Brasil que voltou dos Estados Unidos com um documento falso para prender Felipe Martins. Foi o Brasil que foi lá inserir documento falso no sistema migratório americano para prender Felipe Martins, torturá-lo para que ele delatasse falsamente contra Bolsonaro, para eliminar a direita. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação. Você está cercado do Irã, da Rússia, você está cercado só de ditadores, Nicarágua,
Venezuela. O seu best friend é um cara que não tem rede social no país dele, Xi Jinping. Cara, como você é canalha. Como que pode ter gente que cai nessa tua conversinha? Você saiu em defesa do Irã contra Israel. Irã que financia Hezbollah, que financia o Hamas. Cara, você quer falar em relacionamento diplomático. Você quer vender o Brasil para países comunistas. Você se vende como um democrata. Você só anda com ditador. Olhem bem para essa carinha aqui. Ele é o verdadeiro culpado dessa taxação dos Estados Unidos. E ele queria isso. Acabou de confirmar. Ele fez de tudo para esse conflito diplomático com os Estados Unidos, para agora ter o seguinte discurso: precisamos fazer comércio com a China, porque os Estados Unidos não querem fazer comércio com o Brasil. E o principal dos discursos da boca dele: a direita fez os Estados Unidos tarifar o Brasil. Veja só, tudo bem pensado. Vejam, historicamente, desde a campanha, eles vêm criando conflito proposital com os Estados Unidos para que esse dia chegasse. E agora eles deitam e rolam com o tal do BRICS deles para poder enviar o quanto de dinheiro eles quiserem para fora do Brasil. Quem tem um neurônio não cai na conversa desse sujeito.